E aí, pessoal, a graça e a paz do Senhor para todos que estão acompanhando esse vídeo. Queria dizer que para mim, é motivo de alegria estar fazendo parte dessa série de vídeos sobre as cartas de Paulo que estamos estudando na EBD. E para quem ainda não viu, semana passada foi lançado o primeiro vídeo, né? O nosso seminarista Iago, ele trouxe uma visão panorâmica sobre a carta de Paulo aos Gálatas. E hoje, no segundo vídeo, nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Efésios. Sem muita demora, já vão entrando na visão panorâmica aí. Essa carta ela é datada de aproximadamente ali no ano 60 depois de Cristo. Foi o período em que Paulo estava preso em Roma. E isso é bem visível até mesmo na própria carta, né, de Paulo aos Efésios. Porque no capítulo 3, no verso 1, ele se chama, né, de prisioneiro de Cristo Jesus. No capítulo 4, no verso 1, ele diz que é detento no Senhor que lhes roga. E do capítulo 6, versículo 20, Paulo traz aquela frase, né, a sua famosa frase, né, um embaixador em cadeias. E aí a gente já tem a confirmação de que Paulo ele estava de fato, né, preso ali em Roma. Essa carta ela não foi escrita para enfrentar assim, qualquer tipo de heresia ou problema que estivesse acontecendo na igreja. Diferente da carta de Gálatas, né, que a gente viu aquela questão ainda entre a lei e a graça. Né? Essa carta ela foi enviada por Tíquico, né, para fortalecer e encorajar os irmãos daquela região. Né? A gente vai ver mais para frente que não necessariamente apenas para os Efésios. Né? Paulo havia passado mais ou menos um período de 3 anos ali em Éfeso, né? Foi um período onde ele fez muitos amigos, né? Passou um bom tempo dentro daquela comunidade. No capítulo 20 de Atos, a gente pode perceber que Paulo já está se despedindo ali, né? Quando ele se encontra com os anciãos. Acho que ele já estava percebendo que talvez fosse a última vez que ele fosse ver os irmãos ali de Efésios, né? De Éfeso. Assim, como não existe uma referência específica a respeito de pessoas ou endereçada, né, a certa localidade, ainda se existe uma pequena dúvida se de fato essa carta ela foi escrita diretamente aos Efésios, porque nos manuscritos mais antigos não aparece a palavra Éfeso, né, no primeiro versículo do capítulo 1. Então supõe-se que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está direcionando ela para Éfeso, mas ele também quer que essa carta ela seja lida de forma geral por outras igrejas que fazem parte ali daquela região, né? Éfeso, ela está situada ali na Ásia Menor, era uma cidade extremamente estratégica, uma cidade bastante movimentada, não só pelo fato dela ser uma cidade portuária, né? Para quem não está meio familiarizado hoje, né, se você pegar lá no mapa onde é a Turquia, você vai encontrar, né, onde era Éfeso. Né? E, como eu falei, não só pelo fato dela ser uma cidade portuária, Éfeso era grande também pelo fato de possuir dentro dela, né, uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Artemis, também conhecida como a deusa Diana. Né? Éfeso ela tinha uma força muito grande comercial, né, dentro da Ásia Menor, que ela chega a ser comparada, por exemplo, como se ela se compara a cidades como Alexandria, lá do Egito, e Antioquia, né, na Síria. Éfeso ela era conhecida por um lugar idólatra, mas a gente já ouviu falar muitos adoradores da deusa Diana, e o fato do templo de Diana estar localizado ali na cidade atraía vários turistas. Né? A cidade, basicamente, o comércio, né, e tudo que movimentava a economia da cidade girava em torno da adoração, né, a Diana. Tem uma história, né, bem interessante da Bíblia, né, que confirma a história real, a nossa história. A mitologia grega vai falar que a deusa Diana ela é filha de Júpiter e que vem em um cometa para a Terra. E isso é muito interessante porque quando você entra lá no capítulo lá no livro de Atos, né, onde se passa, se você também
quiser ver o que aconteceu com Paulo em Éfeso, basta você ler o capítulo 19 do livro de Atos. E no capítulo 19 de Atos, lá no versículo, se eu não me engano agora, é o 35, você pausa o vídeo aí, vai lá no versículo 35, e tem a história, o escrivão, né, causou-se um tumulto ali naquele lugar, justamente pela influência do evangelho através de Paulo, e o escrivão ele fala assim, por acaso, ele pede calma, né, aos Efésios e diz, por acaso, o povo de Éfeso, não somos nós filhos da deusa Diana, a qual caiu do céu? Né? Então, a gente vê que a própria mitologia grega ela é trazida e mostrada na Bíblia. Né? É um fato aí interessante sobre a carta de Paulo aos Efésios. Uma outra coisa, meus irmãos, é a questão do poder de Deus revelado através da vida de Paulo naquela comunidade. Éfeso passou por uma transformação radical dentro da própria população. Em que sentido, né? Você pode estar pensando. Paulo começa a disseminar o evangelho ali em sua terceira viagem missionária, depois que ele sai de Corinto, e as pessoas começaram a ser encontradas pelo Senhor Jesus através da vida de Paulo. E no capítulo 19 de Atos, a palavra de Deus vai falar que eles começaram a denunciar as suas próprias práticas. Então, as coisas que eles faziam, agora eles condenavam e faziam isso em público. Também existia, né, a questão da magia e do ocultismo, né, ali dentro de Éfeso. E a palavra de Deus também vai mostrar que todas aquelas pessoas elas estavam queimando os seus livros, queimando, né, tudo aquilo que remetia ao ocultismo, à adoração a outros deuses, também em praça pública. E foi tão grande o levante que a quantidade de livros queimados chegou a ser calculada em 50 mil denários. Para você ver a capacidade, né, do poder de Deus através de um homem, como é capaz de modificar uma cidade inteira. Sendo que isso começa a afetar os comerciantes, e Demétrio, né, ele causa um tumulto porque, como eu falei, o comércio vivia da questão da adoração à deusa Diana, né? As estátuas, tanto do templo como da deusa, era um meio comercial muito forte para Éfeso, e isso causou um tumulto entre os comerciantes que incentivaram a população, arrastaram alguns dos cristãos para serem julgados. Graças a Deus, né, naquele momento acabou tudo bem, Paulo se retira dali voltando para Jerusalém. Agora a gente vai entrar diretamente assim, posso dizer, no livro, né, na palavra de Deus. A carta de Efésios ela se divide em duas grandes partes. A primeira parte ela está do capítulo 1 ao capítulo 3, onde ali no capítulo 1 nós vamos ver refletida, né, na palavra de Deus a bondade, a graça de Deus para com os homens, né? No capítulo 2 de como Deus nos resgata, né, de um estado de morte, né, de um estado de depravação. O Senhor vai lá e nos pega e nos traz para perto dele, para sermos filhos, né, nos traz para a sua luz. No capítulo 3 nós vamos ver, né, que todos fazemos parte do corpo de Cristo, não há mais distinção também entre grego e judeu. E aí o capítulo 4, ele inicia, né, portanto. É interessante essa palavra, né, portanto, porque é pegando o gancho do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3. Depois de ver tudo da obra de Cristo, de que ele fez através de Jesus Cristo, portanto, se comportem assim, né? Capítulo 4, 5 e 6 vai ser mais uma forma prática, né? De como o corpo de Cristo deve se comportar, mostrando que nós não somos, mas nós não pertencemos mais ao mundo, deixamos as práticas antigas e entramos na nova vida. Tanto que a gente vai ver isso no capítulo 4. No capítulo 5 também, de uma forma mais prática, né? Paulo vai mostrar de como nós mudamos e de como devemos nos comportar nos relacionamentos. Ele vai falar a questão do casamento, da relação do homem e da mulher, que deve refletir a relação de Cristo e a igreja. Vai falar também da relação dos pais para com os filhos, dos filhos com os pais e dos servos para com os senhores. No capítulo 6 a gente vai ver, né, a famosa armadura, né, do crente, do homem de Deus, e de como deve se portar para lutar, né, contra as ciladas, contra os dardos inflamados do maligno.
E é isso, né? A grande obra, né, da carta de Paulo aos Efésios. Essa carta aqui é riquíssima. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado, possa ter também, assim, de certa forma, despertado o interesse. Então terminou, vai lá conferir também se tudo isso que eu estou dizendo aqui procede, tá certo? Que Deus te abençoe. Vamos seguir junto aí nesses estudos na EBD. Só lembrando, se ainda você não viu o primeiro vídeo, vai lá, vê o primeiro vídeo, vê esse vídeo também, já fica ligado para a próxima semana que vem surpresa por aí, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.